Sou a professora Suzane Garrido, sou pesquisadora e professora na área de tecnologias digitais e neurociências cognitivas. Antes de responder a pergunta sobre a memória sendo uma entidade que prejudica ou facilita no processo de aprendizagem dos seres humanos, eu gostaria de começar falando sobre uma frase do Edgar Morin, um grande autor filósofo da complexidade, que acredito que sintetiza bastante o que eu pretendo comunicar a vocês. Se o primeiro erro consiste em crer na realidade física dos sonhos, deuses, mitos e ideias, o segundo erro é de negar-lhes a realidade e a existência objetivas, ou seja, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. É o princípio mesmo da complexidade. Bom, a memória, ela é uma entidade, segundo o Ivan Esquerdo, um grande autor nessa área, assim como o próprio Steven Pinker, um neurocientista da cognição computacional, a entidade que não ocupa lugar nenhum no cérebro. Essa já é uma definição esquisitíssima, se a gente for analisar do ponto de vista, bem, o que vem a ser a memória. Quando a gente diz que ela não ocupa nenhum lugar no cérebro, significa que ela está realmente imbricada num processo muito mais complexo, muito mais digno de uma definição que não é clara, como a própria mente, né? Que também é uma coisa que o cérebro faz. Olhem que as definições da neurociência elas são sempre muito simples e ao mesmo tempo não querem dizer absolutamente nada em objetivo. Significa que, claro, a memória ela pode então prejudicar e ela também pode facilitar, porque essa é a lógica. Nós não somos lineares, nem como seres humanos e nem as entidades que habitam o nosso próprio cérebro, o nosso próprio eu, a nossa própria mente, nem o nosso corpo. Não há linearidade neste processo. Então, dizer que a memória prejudica é se, por exemplo, eu pensar sempre do mesmo jeito, da mesma forma a vida inteira. Eu tenho possibilidades de conexões neurais que são potências do nosso próprio DNA ancestral. Então, quer dizer, eu tenho que lidar com isso de uma forma evolutiva, não de uma forma estagnada. Isso seria o prejuízo, né? Estagnar é o prejuízo da memória no processo de aprendizagem. Do ponto de vista de facilitação, é eu compreender justamente a partir deste DNA, e entendam aqui DNA ancestral porque é como a gente se refere àqueles atributos que nós carregamos, né, os genes e etc., como seres humanos, entendam que isso facilita na medida em que eu entendo que o cérebro tem plasticidade. Então ele tem espaço, ele tem condições, ele tem possibilidades de fazer com que a gente aprenda o tempo inteiro. Quer dizer, basta que a gente queira, basta que a gente coloque dentro de um questionamento mais de uma resposta, não sempre a mesma. Isso significa aprendizagem.